Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, candidatos e candidatas, sejam muito bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo e Estatuto, especializado na disciplina de Direito Administrativo pela Escola da Magistratura aqui do Estado do Rio de Janeiro e com experiência em cursos preparatórios em todo o território nacional voltado para a área do concurso público. E estou aqui hoje com vocês para promover a correção do simulado aplicado para o concurso da TRF, aqui obviamente na Degrau Cultural. Lembrando que o simulado foi aplicado presencialmente, mas a nossa correção está sendo feita aqui no modelo online, através de nossos estudos aqui no Rio de Janeiro. Dito isso, meus amigos, nós trouxemos 10 questões baseadas no último edital do concurso da PRF. Obviamente, todos os temas por nós trabalhados foram temas que foram abordados no conteúdo programático do último edital, ainda que não tenham sido citados na questão propriamente dita do último concurso, mas estavam no edital. E eu trouxe, inclusive, através dessa primeira questão, você verá, temas que são relacionados à atividade do PRF. Olha como é que ficou a nossa primeira questão. Um policial rodoviário federal conduzia viatura oficial patrulhando determinada rodovia federal quando, inesperadamente, um particular surgiu na frente do veículo, engendrando seu atropelamento. Mesmo após os primeiros socorros e cuidados médicos, o falecimento foi inevitável. Acerca do referido caso, julgue os itens abaixo. Primeiro item, que foi a questão de número 51 do simulado. A teoria da representação aplicável na relação entre agente e órgão público estabelece que os atos realizados pelo policial rodoviário federal são imputáveis ao órgão ao qual pertence, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal. Esta assertiva, esta questão está errada, pessoal. E por que ela está errada? Professor, lendo essa questão, não consigo enxergar o erro. O erro está logo no início e um conteúdo, de certa maneira, profundo. Porque a teoria adotada não é a teoria da representação, tampouco a teoria do mandato. A teoria aplicável aos órgãos públicos é a chamada teoria do órgão público. A definição está perfeita. As condutas de um PRF é imputada à Polícia Rodoviária Federal e ainda à União também. E isso baseado na teoria do órgão. Só para constar, as teorias do mandato, da representação, são criticadas. Por quê? Bom, representação é como se o Estado ele tivesse condições de eleger um representante. E não é assim que funciona. O PRF ele não é eleito. O Estado não assinou a procuração para ele. Já na teoria do mandato, a gente também questionaria aí a ideia de que seria um mandatário. Eu também não assinei procuração, tampouco representação, porque no modelo de representação, isso é comum, pessoas que são, por exemplo, consideradas incapazes, são representadas judicialmente. A figura da curatela ou da tutela, se for menor de idade, por exemplo. E na teoria do mandato, o Estado estaria assinando uma procuração, não sendo incapaz, mas assinando uma procuração, e nenhuma das duas prosperou do nosso ordenamento jurídico. O que prospera é a teoria do órgão, onde a atuação de um agente público é imputada ao órgão ou entidade ao qual ele pertence. Por isso, esta questão está errada. Eu repito, a explicação, o conteúdo nela, perfeito. Se aqui estivesse escrito, a teoria do órgão e não teoria da representação. Já na questão 52, nossa segunda questão, 52 do simulado, ainda sobre o caso que foi relatado. Baseado na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da União é objetiva, ou seja, configurada independentemente de comprovação de dolo ou culpa, cuja distinção em relação à teoria do risco integral é a admissão de excludentes de responsabilidade. Pessoal, essa assertiva está absolutamente correta. Por quê? A responsabilidade civil objetiva do Estado é comprovada corretamente, como diz a questão, independentemente de dolo ou culpa. Não é necessário
invadir a intenção do agente, que seria algo típico da responsabilidade subjetiva, e comprovar se ele teve a intenção de fazê-lo ou se fez de maneira culposa, dolo ou culpa. Isso não é necessário. Sendo que essa responsabilidade objetiva, ela é fundada na chamada teoria do risco administrativo, que está ali anotado na nossa primeira linha. A ideia é básica. O Estado, na sua evolução, foi arbitrário, autoritário, exacerbado. Então, o que se estabelece é o seguinte: hoje vivemos num ordenamento jurídico que consagra direitos e garantias fundamentais, mecanismos de proteção do particular em face do Estado. Costumo, inclusive, dizer a todos que quando o artigo 5º diz que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, etc., não é para o seu vizinho não poder invadir sua casa. Ele nunca invadiu a sua casa, ele nunca pôde invadir a sua casa, mas o Estado o fazia. Então, os direitos e garantias fundamentais são mecanismos de proteção do particular, do administrado, em face do poder público, para evitar um poder público arbitrário. Logo, nesse contexto onde a atuação do Estado deve ser limitada para que a gente não volte a um regime autoritário, ao autoritarismo, busca-se, portanto, uma limitação genérica do Estado. E nesse caso aqui especificamente, a ideia é basicamente a seguinte: uma das formas de limitar o Estado é através das indenizações. Estado, seja devidamente cauteloso, porque a sua responsabilidade é comprovada independentemente de dolo ou de culpa. Isso quer dizer que a teoria do risco administrativo diz o seguinte: a função administrativa comporta um risco natural e o Estado deve suportá-lo independentemente de dolo ou culpa. Através da facilidade de configuração do dever de indenizar do Estado, ou seja, é muito fácil comprovar, é mais fácil, aliás, comprovar que o Estado deve indenizar um administrado, um particular, limita-se o poder, por exemplo, o poder de polícia. Se um PRF atua de maneira imprudente e numa perseguição ele se choca com um veículo particular, obviamente a Polícia Rodoviária Federal, na figura da União, neste caso, responderá a uma ação, a União responderá a uma ação e terá que indenizar o particular, independentemente se estava na perseguição, independe de dolo ou culpa. A ideia é o Estado tem que avaliar e não simplesmente perseguir qualquer pessoa em qualquer situação. Se for causar muitos danos, não persiga, desista da perseguição. Essa é a ideia que se traz aqui. Então, baseado na teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva, comprovada independentemente de dolo ou culpa. O restante da questão faz um paralelo com a chamada teoria do risco integral, dizendo que a diferença entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo é que a teoria do risco integral não admite os excludentes de responsabilidade. Perfeito. A teoria do risco integral também gera uma responsabilidade objetiva, que é comprovada independentemente de dolo ou culpa, com atendimento a apenas 3 requisitos, assim como a teoria do risco administrativo: o fato administrativo, que é a ação ou omissão de um agente público, o dano à vítima e o chamado nexo causal, que é a relação entre o fato administrativo e o dano experimentado pela vítima. Dito isso, qual é a distinção então entre elas? A teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade. O que seriam esses excludentes de responsabilidade, professor? Por exemplo, atos de terrorismo, danos nucleares, não importa se foram praticados por terceiros, o Estado responderia. Por quê? O Estado deve garantir a nossa segurança contra atos de terrorismo. O Estado, que é o único que pode produzir energia nuclear, não pode permitir nenhum dano, por exemplo, de radiação. Neste caso, o Estado responde integralmente e, eu repito, não pode alegar culpa exclusiva de terceiro, que é um dos excludentes de responsabilidade. Aí, neste caso, vamos à teoria do risco administrativo, que admite 3 excludentes de responsabilidade. Caso fortuito e força maior, o primeiro: atos ou danos sofridos por particulares, oriundos de enchentes, de uma guerra, de maremoto, terremoto, tsunami, não podem gerar a responsabilidade do Estado, porque são classificados como casos fortuitos ou força maior. Há uma discussão sobre algumas hipóteses, por exemplo, enchente, se for uma situação anunciada, mas eu não acredito que isso seja relevante para o seu nível de concurso.
apenas para carreiras jurídicas, seria interessante debater este tema. Segundo excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima. Imagine que você é um PRF dirigindo a sua viatura dentro do limite de velocidade, na sua faixa de rolamento, com o veículo aceso, não avançou o sinal vermelho e um particular pula na frente dele, tentando um suicídio. Vem a falecer? Obtém êxito? Neste caso, por exemplo, a questão até relata isso, se foi culpa exclusiva do particular, o policial não havia feito nada de errado, não há responsabilidade a ser configurada por parte do Estado. Segundo excludente, culpa exclusiva da vítima. E o terceiro excludente, nós temos a culpa exclusiva de terceiro. Isso nós podemos enquadrar os atos multitudinários ou um caso que uma vez foi cobrado em questão CESP-UNB, e vale aqui mencioná-lo, que um guarda municipal fazia uma fiscalização em um camelódromo e um arrastão, em termos populares, um grupo de pessoas cometendo delitos, empurrou esse guarda municipal, empurra natural do arrastão, e o guarda municipal caiu na barraquinha do camelô, derrubando todos os seus produtos, todos os seus bens de comércio, causando avarias, destruição em celulares, computadores, etc. Cabe a responsabilidade do Estado? Não. Culpa exclusiva de terceiro. Pois é, eu repito, a teoria do risco integral não admite esses excludentes. A teoria do risco administrativo admite. Por isso, essa questão está absolutamente correta. Vamos à nossa próxima questão, questão de número 53. O enunciado para ela é, no que se refere aos atos administrativos e aos poderes da administração pública, julgue. Questão de número 53 diz o seguinte: ato administrativo é considerado manifestação unilateral de vontade, que visa o atendimento ao interesse público e é regido por normas de direito público, sendo praticado por agentes da administração pública, admitindo-se, no entanto, a sua prática por delegatários de serviços públicos, como as concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Meus amigos, essa assertiva está absolutamente correta. Por que está correta? A parte inicial está perfeita. Ctrl+C, Ctrl+V, conceito para sua prova. Ato administrativo é manifestação unilateral de vontade, que visa o atendimento ao interesse público, claro. É regido por normas de direito público. Eu costumo utilizar a seguinte analogia. Uma relação regida por normas de direito público é porque uma das partes, nesse caso aqui a figura do Estado, que é quem normalmente pratica atos administrativos, veste uma armadura, porque há uma desigualdade nessa relação e uma das partes possui prerrogativas em face da outra. Então, quando você se deparar com o termo normas de direito público, pense em desigualdade. E um ato administrativo, por ser um ato praticado de maneira unilateral que visa somente o atendimento ao interesse público, nós estaríamos aqui diante de uma prática, de uma manifestação de vontade que é regida por normas de direito público, porque há uma desigualdade. Quando o poder público aplica uma multa de trânsito, um PRF pode fazer isso, por exemplo, ele está exercendo o poder de polícia, uma prerrogativa. Há uma desigualdade. Você pode, inclusive, discordar da multa aplicada, mas não há o que fazer, pelo menos não em princípio, não no primeiro momento, não a princípio, no primeiro momento não seria possível, a multa está imposta. Você pode recorrer, mas no primeiro momento o poder público tem essa supremacia, essa desigualdade, porque o interesse público está sendo atingido e o interesse público, como todos nós sabemos, baseado num princípio, é supremo quando comparado ao interesse privado. Dito isso, até essa parte, ótimo. Lembrando que unilateral, porque a única manifestação de vontade é do poder público visando o atendimento ao interesse público. Sendo praticado o ato administrativo por agente da administração pública. Ok, vale a ressalva. Nem toda atuação da administração pública será um ato administrativo. Quando, por exemplo, o poder público emite um cheque. Se a Polícia Rodoviária Federal, ao efetuar algum tipo de compra, emitir um cheque, esse cheque é regido pelo Código Civil, antigo Código Comercial, que foi encorpado, embutido no Código Civil. Então, nós seremos diante de um ato privado. Ou um exemplo até mais cobrado, inclusive, questões de concurso. Eu lembro que um concurso da ANS, do CESP-UNB, cobrou isso. Quando o particular busca a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que são bancos estatais, ao abrir essa conta,
estaremos diante de uma atuação do poder público, de um ato jurídico, mas não é um ato administrativo, porque o interesse que se visa ali não é um interesse privado, e sim um interesse, não é um interesse público, e sim um interesse privado. O que busca a Caixa Econômica do Banco do Brasil é vender o seu serviço e exercer uma atividade, entre aspas, lucrativa. Logo, o interesse é privado. Estaremos diante de uma atuação da administração pública, que não é um ato administrativo. Este ato leva o nome, segundo a professora de Pietro, ato da administração ou ainda ato privado da administração. Então, repito, os atos administrativos, em regra, praticados por agentes da administração, mas a administração pratica outros atos que não os atos administrativos. Fica aquela última pergunta para fechar a nossa questão. Particular pode praticar ato administrativo? Eu lhe digo que sim. Quando, por exemplo, eu celebrei um contrato com o Joãozinho. Eu tenho um imóvel e aluguei para o Joãozinho. Há uma desavença entre nós. Eu acho que o Joãozinho está depredando o meu imóvel. O Joãozinho discorda e diz que o imóvel já estava naquelas condições. Eu acho que o Joãozinho tem que pagar uma multa. O Joãozinho discorda, porque acha que o imóvel já estava naquelas condições e ele deve pagar multa alguma. Eu posso simplesmente tirá-lo do apartamento e tomar o dinheiro dele? Não. Eu devo promover a rescisão desse contrato no Poder Judiciário. Pois bem, isso não acontece com uma concessionária de serviço público. Se você possui contrato com operadora, com concessionária que fornece energia elétrica, telefonia, serviço de telecomunicações na sua residência, de gás canalizado e por aí vai. Quando você atrasa o seu contrato por mais de um mês, o que ela faz? Termo popular, corta o serviço. Se for a luz, ela promove o famoso corte da luz. Por que eu estou falando isso a vocês, meus amigos? Isso é considerado um verdadeiro ato administrativo. Por quê? É considerado uma atuação com um patamar de desigualdade. Afinal de contas, quando existe algum tipo de desavença no contrato, se uma parte atrasou, se o Joãozinho atrasou o aluguel, eu não posso simplesmente tirar ele do apartamento. Eu tenho que mover uma ação judicial, a famosa ação de despejo, para tirá-lo do meu imóvel. O poder público, as concessionárias que nós estamos falando aqui, não precisam mover ação judicial, elas suspendem o serviço. E isso é considerado verdadeiro ato administrativo. Por quê? Em termos tranquilos, em termos mais populares, como eu disse, a concessionária, embora seja pessoa de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, veste a armadura do Estado e pratica um ato em desigualdade. Não estamos na igualdade, há uma desigualdade, há um desequilíbrio nessa relação. Tanto que, segundo a súmula 333 do STJ, cabe mandado de segurança quando uma concessionária promover a suspensão do serviço que estiver adimplente. Se você pagou o serviço, está sendo acusado de não ter pago, o serviço foi suspenso, cabe um mandado de segurança. E olha que interessante, o mandado de segurança, ele é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, mediante ato ilegal praticado por autoridade pública ou com abuso de autoridade. Autoridade pública ou abuso de autoridade. Por que cabe mandado de segurança contra uma concessionária? Porque ela vestiu a armadura e ela atuou numa verdadeira condição de autoridade pública. Veja que interessante. Então, essa assertiva, esta questão está absolutamente correta. Vamos agora à nossa quarta questão, questão de número 54 do simulado, que diz assim: por motivos de reavaliação de conteúdo e fundamento do ato administrativo, o mesmo pode ser extinto mediante revogação, que poderá ocorrer a qualquer tempo, diferentemente da anulação, que se dá por motivo de vício de ilegalidade do ato e possui o prazo decadencial de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Essa assertiva está absolutamente correta, como você pode visualizar aqui comigo. O que diz essa assertiva? Vamos agora ponto a ponto. Por motivo de reavaliação de conteúdo e fundamento. Conteúdo e fundamento. Conteúdo é o objeto e fundamento é o motivo. Lembrando que um ato administrativo possui 5 elementos, 5 requisitos ou 5 pressupostos de validade: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto. Aquele famoso COFI for mob, jamais do que conhecido na área do concurso público. O mob, motivo e objeto, que estão aqui na questão. Por reavaliação de conteúdo e fundamento, conteúdo é o objeto do ato, é o verdadeiro conteúdo daquele ato, e o fundamento é o motivo, é o que está por trás do ato, o porquê dele ter sido praticado. Então, primeira parte explicada. Por reavaliação de conteúdo e fundamento do ato administrativo, o mesmo pode ser extinto mediante revogação, que pode ocorrer a qualquer tempo. Qual é o fundamento da revogação? Reavaliação de motivo e objeto quando o ato for discricionário. Afinal de contas, competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados. Motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários. Quando os 5 elementos forem vinculados, estamos diante de um ato vinculado. Por exemplo, a concessão da carteira de motorista. Atendeu todos os requisitos da lei, a concessão é obrigatória. Quando os 3 primeiros elementos são vinculados e os 2 últimos são discricionários, estamos diante de um ato discricionário. Por exemplo, quando o servidor solicita a licença para tratar de interesses particulares, a administração pública pode conceder ou negar esse pedido ao servidor, porque pode avaliar motivo e objeto e chegar à conclusão de que não é interessante para a administração ter esse servidor ausente, embora ela estaria economizando, porque a licença não é remunerada, não é interessante ter o servidor ausente. Então ela indefere. Veja que é discricionário porque ela tem 2 escolhas. Ela pode deferir o pedido ou indeferir. Dito isso, digamos que a administração tenha concedido. Ela pode, em determinado momento, rever a sua decisão sob os aspectos de conveniência e oportunidade do conteúdo e fundamento, objeto e motivo, ou motivo e objeto, tanto faz, podemos inverter. E aí, ao rever isso, ao rever o chamado mérito do ato administrativo, que somente o ato discricionário possui, essa avaliação de conveniência e oportunidade sob o motivo e o objeto, ao rever o mérito administrativo, pode revogá-lo. Por exemplo, concedeu licença ao servidor. Alguns meses depois, 6 meses depois, houve um acidente na repartição e todos aqueles servidores do setor vieram a falecer. A administração agora olha para o servidor de licença e fala, não é mais interessante para mim tê-lo de licença. Razão pela qual vou revogar a sua licença. E aí o servidor retorna. Isso é a extinção mediante reavaliação do mérito. Reavaliação sobre os aspectos de conveniência e oportunidade acerca do conteúdo, fundamento, objeto e motivo, respectivamente. Ótimo, isso pode acontecer a qualquer tempo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existia ponto de táxi aqui próximo aos nossos estúdios. Mas foi feita uma questão de mobilidade urbana, surgiu um tal de VLT, veículo leve sobre trilhos, e simplesmente algumas ruas não tem mais trânsito de veículos. Consequentemente, após 30, 40, 50 anos da concessão do ponto de táxi, da autorização de utilizar a via pública, o poder público foi lá e falou, não é mais interessante, estou revogando. E tirou aquele direito dos taxistas pararem no local, porque não há mais trânsito de veículos naquele local. A segunda parte fala da anulação. A revogação, de fato, é diferente da anulação. A anulação se dá por motivo de vício de legalidade. Estamos aqui citando, por exemplo, o servidor que é demitido ilicitamente. O servidor demitido ilicitamente, obviamente, ele vai recorrer da sua demissão, seja administrativa ou judicialmente, e provando ser ela ilegal, será anulada a sua demissão. E aí ele retornaria. Detalhe que há um prazo decadencial de 5 anos para a anulação. Isso é questão de segurança jurídica. O direito não assiste àqueles que dormem. Então, se tens um direito, exerça o seu direito. Isso vale também para a administração. Se um ato é ilegal, a administração anule em 5 anos. Senão, não poderá mais anular. Salvo se houver comprovada má-fé. Se o particular recebeu uma gratificação através de um documento falso que ele apresentou, a administração pode anular isso e exigir a devolução daquele valor a qualquer tempo. Afinal de contas, houve má-fé dele. Caso a administração tenha interpretado de maneira indevida a lei e concedida a gratificação a ele, não há que se falar em devolução ou anulação após 5 anos. Afinal de contas, não houve má-fé e aí o prazo é decadencial de 5 anos. OBS. Professor, eu costumo ver nas questões de concurso o termo prescrição. Prazo prescricional de 5 anos. Não vamos dizer que está errado, mas se você tiver que escolher
numa alternativa. Se você estivesse diante de uma alternativa de A, B, C, D, E, e já vimos isso na seara dos concursos públicos, escolha aquela que fala decadência, porque é o que está na Lei 9784/99, salvo engano, no seu artigo 54, que traz o prazo de 5 anos e diz que esse prazo é decadencial. Não vamos nos estender aqui sobre isso, mas há uma pequena diferença entre decadência e prescrição. E uma vez que a administração pública não precisa, em regra, do judiciário para executar os seus atos, então não há um prazo prescricional, porque prescrição é o prazo que se tem para exercer o seu direito na justiça. Se a administração não precisa da justiça, em regra, o prazo seria decadencial, que é o prazo em que se tem o direito de realizar aquela conduta, onde se é o detentor do direito. Se eu não preciso do judiciário, não há que se falar em prescrição, e sim em decadência. É a perda do direito. Tá certo? Então, gabarito certo. Temos mais uma questão agora sobre poderes da administração pública, que diz o seguinte: conceituado como a prerrogativa de restringir ou limitar direitos, liberdade, propriedades ou bens em prol do interesse público, o poder de polícia, segundo o STJ, então a questão fala sob o aspecto de jurisprudência do STJ, pode ser delegado em seu aspecto fiscalizatório a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Perfeito, pessoal. Essa questão está correta. Vamos entender? O posicionamento do STF é diferente. O STF defende, isso já é jurisprudência sedimentada no tribunal, a indelegabilidade genérica do poder de polícia. Porém, eu trouxe aqui de acordo com o STJ. Por quê, professor? O SESP-UNB cobrou, não tem muito tempo, o posicionamento do STJ. Ele nunca havia cobrado, mas recentemente ele cobrou o posicionamento do STJ. Então vale aqui a ressalva. Para vocês que vão fazer o concurso SESP-UNB, é o que tudo indica, a PRF segue esse modelo, porque foi o último concurso e normalmente é o SESP-UNB. Para vocês que vão fazer um concurso modelo SESP-UNB, o poder de polícia pode ser delegado a particulares? Não. Então a questão está certa. O poder de polícia... o poder de polícia pode ser delegado a particulares? Não pode. Então a questão está errada. O poder de polícia não pode ser delegado a particulares? Realmente não pode. Questão certa. O poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Porém, de acordo com o STJ, é possível a delegação do seu aspecto fiscalizatório à pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública? Sim, isso é admitido. E quando que nós podemos citar isso? Muitas guardas municipais são criadas sob a modalidade de empresa pública. E aí, quando são criados na modalidade de empresa pública, nós estaríamos diante de um aspecto fiscalizatório sendo exercido por uma estatal. Nesse caso, estatal é um termo genérico que engloba tanto empresas públicas como sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração. E aí, nesse caso, a fiscalização poderia ser exercida por elas. Existem outros exemplos, mas aqui não vamos nos alongar muito. Repito, em regra geral, o posicionamento do STF é adotado pelo SESP. Mas vale essa ressalva porque, eu repito, mais uma vez, vou ser contundente e chato até. Caiu recentemente no concurso SESP-UNB o posicionamento do STJ. Se isso fosse de acordo com o STF, esquece. Existem 4 correntes doutrinárias sobre esse tema. O STJ tem um posicionamento diferente do STF. O posicionamento do STF é que é o adotado em regra pelo SESP-UNB, porém recentemente caiu do STJ. Mais uma vez, STF, o poder de polícia não é delegado a particulares. Certo. STJ, poder de polícia não é delegado, mas é admitida excepcionalmente a delegação do poder de polícia fiscalizatório à pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Ok, pessoal? Antes de fechar, vou fazer também uma última ressalva. De acordo com o posicionamento do STF, vale aqui citar, de que ele não aceita a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Mas ele aceita que pessoas de direito privado que têm uma relação contratual com o poder público, exemplo, concessionárias de serviço público, possam
receber, mediante contrato, uma atribuição de constatação de condutas irregulares de particulares, através de equipamentos eletrônicos. Traduzindo, concessionárias em rodovias expressas que administram o pardal, o radar eletrônico de trânsito. Nesse caso, o próprio STF concorda. Ele diz que isso não caracteriza propriamente uma delegação do poder de polícia, mas apenas uma pequena fatia do poder de polícia é admitido seja exercido pelo particular através de equipamentos eletrônicos somente. Não pode ser através do olho de um funcionário da concessionária e somente através de equipamentos eletrônicos. STJ não aceita delegação, mas aceita atribuir materialmente uma conduta de constatação de infrações através de equipamentos eletrônicos. ST, isso é STF. STF não aceita delegação, mas aceita o equipamento eletrônico aos particulares, notoriamente que possuem contrato tipo concessionários. STJ, repito, STJ, esse posicionamento. Admite a delegação do poder de polícia, em regra não poderia, mas excepcionalmente admite, do poder de polícia fiscalizatório a pessoa de direito privado, integrante da administração pública. Vamos agora à nossa próxima questão, cujo enunciado é em relação à improbidade administrativa e regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens abaixo. Questão 56. Diferentemente dos atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito ou que atentem contra princípios da administração pública, que são admitidos apenas na modalidade dolosa, aqueles que causem prejuízo ao erário são admitidos mediante conduta culposa. Questão absolutamente correta. Por quê? Existem 3 atos de improbidade administrativa. Por hora, existe um 4º ato de improbidade, que ainda não entrou em vigor, mas entrará. E aí não vou me antecipar. Mas existe um 4º ato de improbidade, vale aqui a ressalva. Por hora, ainda 3 somente. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra os princípios da administração pública. Enriquecer ilicitamente, que é ao oferir alguma vantagem econômica, isso seria engordar o seu bolso ou deixar de esvaziá-lo. Logo, recebendo uma propina, engordando o seu bolso, enriquecimento ilícito. Utilizar um veículo público, uma viatura da PRF para viajar no final de semana, enriquecimento ilícito também, porque você deixou de esvaziar o seu bolso. Somente são admitidos na modalidade dolosa, somente com dolo. Atentar contra os princípios da administração pública, mesma coisa, somente na modalidade dolosa. Então, frustrar concurso público, frustrar licitude de concurso público é um exemplo de ato que atenta contra os princípios da administração. Deixar de prestar contas também é um exemplo de ato que atenta contra os princípios da administração. Mas se você cometeu um erro que frustrou a licitude do concurso, se você esqueceu de prestar contas, isso não é dolo. Logo, não caracterizaria o ato de improbidade de atentar contra os princípios da administração. Contudo, o prejuízo ao erário é admitido tanto nas ações como nas omissões, dolosas e culposas. Então, é o único dos atos de improbidade admitido na modalidade culposa. Eu repito, é o único dos atos que é admitido na modalidade culposa. O único dos atos de improbidade que é admitido na modalidade culposa é o ato que causa prejuízo ao erário. Como isso acontece, professor? Bom, imagine que o poder público, de maneira culposa, um agente público, o Joãozinho, a Marinazinha, realiza uma despesa que não está autorizada em lei. Bom, já pagou. Você causou um prejuízo ao erário. De maneira culposa. Você não poderia ter pago aquilo. É ilegal, mas você pagou. Causou um prejuízo ao erário. Você não fez com intenção, foi sem querer. É admitido na modalidade culposa. Embora a doutrina bata muito nisso. A doutrina marreta esse posicionamento da lei, que é corroborado pelo STF. De que a lei falou que é admitido a modalidade culposa, é admitido. A doutrina bate e diz que ninguém pode cometer improbidade administrativa, que seria desonestidade perante a administração pública, sem querer. Você só pode ser desonesto com intenção. Se você for discutir o termo improbidade administrativa como desonestidade perante a administração pública, faz sentido. Caso contrário, entenda que improbidade administrativa é simplesmente uma nomenclatura
de quem causa algum tipo de dano, às vezes engordando seu bolso, não esvaziando, às vezes só esvaziando o cofre público, às vezes só violando princípios. Nesse caso, quando você esvazia os cofres públicos, é admitido na modalidade culposa. Então, repito, questão correta. Vamos à próxima. Questão sobre Lei 8.112. Temos duas questões aqui sobre a Lei 8.112. Vamos lá. Conforme dispõe a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, a prática reincidente de faltas punidas com advertência gera a penalidade de suspensão. Perfeito. Que nem no futebol. Amarelo, uma advertência. Mas um amarelo, segundo a advertência, vira um vermelho. Sai de campo. O servidor recebeu uma advertência. Quando ele recebe a segunda, ele vai para casa. Ele está suspenso. Ele fica em casa por até, no máximo, 90 dias, sem receber durante esse período. Lembrando que a suspensão pode ser convertida em multa. No caso, ele trabalharia durante todo o período em que deveria estar suspenso, mas sofrendo uma multa de 50% diária da sua remuneração. Dito isso, meus amigos, está certa essa parte inicial. Duas advertências geram uma suspensão. E, consequentemente, a reincidência de infrações administrativas punidas com suspensão gera penalidade de demissão. É a escadinha, né? Advertência, suspensão e demissão. Mais branda para mais grave. Duas advertências, sobe o degrau, gera suspensão. Duas suspensões geram uma demissão? Tem toda a lógica, né? O professor foi capcioso aqui. Essa questão está errada, como você pode ver aqui. Por que essa assertiva está incorreta? Não há nenhuma previsão na lei nesse sentido. Duas advertências estão na lei como motivo para aplicação de suspensão, mas não há nenhuma previsão de que 2, 3, 4, 5, 10 suspensões geram uma demissão. É óbvio que o servidor que é suspenso constantemente pode ser considerado um insubordinado de natureza grave. E aí, a insubordinação de natureza grave geraria, sim, a demissão do servidor. Esta é uma hipótese de demissão. Mas, repito, eu posso utilizar várias suspensões como fundamento para enquadrá-lo numa hipótese que é um conceito jurídico indeterminado de subordinação grave em serviço. Caso contrário, meus amigos, 1, 2, 3 suspensões não geram automaticamente uma demissão. Então, assertiva incorreta. Ainda sobre a Lei 8.112, nós temos que é vedado ao servidor público civil federal, em gozo de licença para tratar de interesses particulares, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto se for na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Meus amigos, essa assertiva está incorreta. Mas, professor, eu tenho certeza que isso está certo. Eu, mais uma vez, fui capcioso. Eu tentei, da melhor maneira possível, simular o SESP-UNB. É vedado ao servidor público federal, em licença para tratar de interesses particulares, participar de gerência? Se o servidor tirar a licença, estiver gozando de licença, para tratar de interesses particulares, também conhecida popularmente por vocês como licença sem remuneração ou sem vencimentos, ele pode exercer uma atividade de gerente ou de administrador de uma empresa privada. Muitos servidores fazem isso justamente para isso. O servidor tira essa licença para poder exercer essa atividade. Ele goza da licença para tratar de interesses particulares, para poder, por exemplo, investir, como aqui nós temos conhecidos colegas, no seu curso preparatório para o concurso público, porque ele quer assumir a gerência do curso. Ele antes, quando estava na ativa, policial rodoviário federal, estava na ativa. Ele poderia ser um acionista, ele poderia ter ações do curso, cotas do curso, ou ações comanditas. É uma figura lá de direito empresarial, uma empresa comandita por ações. Ele poderia ser um desses, mas jamais atuar no comércio, propriamente dito, que está aqui, e nem ser gerente ou administrador. Ele poderia ser de conselho técnico, administrativo, e aí digamos que o servidor ele quer administrar o curso, ele quer ser o administrador do curso. Ele solicita à administração pública a licença. E a administração pública, ao conceder a ele essa licença, que é um ato discricionário, já até mencionamos hoje, ela não é obrigada a conceder, ela recebe pedido, ela concede ou não. Concedendo esta licença, nós estaríamos diante, obviamente, de uma situação aqui em que seria admitido o exercício dessa atividade de gerente
ou administrador. Logo, questão incorreta. Se eu tirar essa parte da licença, está absolutamente correto. De fato, é vedado ao servidor. Mas se estiver em gozo da licença, ele pode exercer essa atividade. A título de curiosidade, que eu sempre ouço essa pergunta em sala de aula, professor, eu tenho uma empresa no meu nome. Se eu me tornar PRF, eu devo me desfazer dessa empresa? Não. Você só não pode ser, só não pode ser gerente ou administrador da empresa. Acionista, cotista, comanditário, ótimo. Você não pode ser gerente ou administrador. O que traz a ideia de que você deve se dedicar ao seu cargo público e não vai utilizar o seu cargo público para administrar ou gerir a sua empresa. Então você pode ser investidor, mas não gerente ou administrador. Seguindo, vamos às nossas duas últimas questões que envolvem organização administrativa e serviços públicos. Questões ótimas. Referente à organização administrativa e à atividade de patrulhamento de rodovias federais e ainda a classificação de serviços públicos, julgue os itens a seguir. Questão 59, a nossa nona e penúltima questão. Na descentralização por serviços, as entidades da administração pública indireta têm a sua criação ou autorização de criação condicionada à edição de ato legislativo específico, podendo ser uma lei ordinária. Questão linda. Me orgulho de ter feito essa questão. Está absolutamente correta. Por que, e todo mundo nesse momento tem uma grande dúvida? Lei ordinária, professor? A Constituição, no seu artigo 37, inciso 19, artigo 37, inciso 19, é categórica e expressa. Somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade economista e fundação pública. Neste último caso, sua área de atuação ainda deve ser definida por lei complementar, no caso das fundações públicas. Existe divergência doutrinária, o professor Marcos Juruena Vilela Souto diz que seria no caso das três últimas. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão, leva só para a fundação, que é o que vem sendo cobrado em questões de prova. Ele é minoritário nesse caso. Pois bem, o foco aqui é, somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizar a criação de empresa pública, sociedade economista e fundação pública. Meus amigos, lei específica é uma espécie de lei? Não. As espécies de lei são lei ordinária, lei complementar, lei delegada. Lei específica não é espécie de lei. É o caráter da lei. O que isso quer dizer? Quando o Banco do Brasil foi criado, quando a Petrobras foi criada, quando a Caixa Econômica foi criada, não foi dada uma carta branca na mão do administrador público. Tipo assim, fica autorizada a criação de uma empresa pública. Ponto. O legislador veio numa lei, o legislador aprovou, fica autorizada a criação de empresa pública. E aí o administrador público poderia criar a empresa pública que ele quisesse? Não. A autorização para a criação da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Casa da Moeda, Correios, foi assim, ó. Fica autorizada a criação da Caixa Econômica, CEF, empresa pública federal atuante na área bancária. Isso é uma autorização específica, porque eu digo exatamente aquilo que pode ser criado. A lei, nesse caso, tem caráter específico, porque diz exatamente o que pode ser criado. Mas essa lei pode ser ordinária, pode ser complementar, ela pode ser qualquer lei, desde que traga uma autorização específica, dizendo que pode ser criado. E no caso de autarquia, diz exatamente o que criou. Não pode ser assim, ó, cria-se uma autarquia, e essa autarquia pode atuar na área que quiser. Não. Crio através desta lei um Instituto Nacional de Seguro Social, tracinho, IFEM e INSS. Isso é uma criação por lei específica. Essa lei pode ser ordinária, ela pode ser complementar, e a questão vem dizendo isso. Leia de novo. Na descentralização por serviços, que é aquela que ocorre na criação das entidades da administração indireta, descentralização por serviços, por outorga funcional ou técnica, as entidades da administração indireta têm sua criação ou autorização de criação condicionada à edição de ato legislativo específico, ou seja, de lei específica. A lei é um ato legislativo específico. Podendo ser uma lei ordinária? Sim, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, pode ser qualquer lei admitida no nosso ordenamento jurídico. Então, questão correta.
Professor, isso nunca caiu questão de concurso, por que o senhor cobrou isso a gente? Quem disse? Isso já caiu no Ministério Público da União. Tá? Tudo que nós trouxemos aqui foram temas um dia já abordados pelo SESP-UNB e nós estamos trazendo de uma outra maneira ou de uma maneira talvez, digamos assim, inovadora. Vamos à nossa última questão. Isso aqui especificamente eu nunca vi sendo cobrado dessa maneira, mas eu acho que essa questão foi para fechar com chave de ouro o nosso simulado. O transporte público, diferentemente da segurança pública, não é um serviço público exclusivo do Estado. O transporte não é exclusivo do Estado, enquanto a segurança é. A maioria de vocês marcou certo. Essa questão está errada. Por quê? E dessa vez, no final do nosso conteúdo, nós vamos aqui recorrer ao nosso quadro. Por quê? Na classificação de serviços públicos, um serviço público pode ser classificado quanto à sua titularidade de duas maneiras. Ele pode ser um serviço público exclusivo ou um serviço público não exclusivo. Um serviço público não exclusivo é aquele em que o Estado é titular pelo serviço, mas também o particular. Exemplo de serviços que estão na Constituição, artigo 199 da Constituição, artigo 209 da Constituição, 197 não interrelacionado a esses temas, saúde, educação, entre outros. Isso aqui os principais. Isso são serviços públicos não exclusivos. Por quê? Porque o Estado é titular para prestar o serviço de saúde e de educação, mas o particular também é. Não há necessidade de uma delegação formal do Estado para que a gente abra uma escola, um curso preparatório. O degrau cultural online, ou a degrau cultural online, como curso preparatório, não teve necessariamente vencer uma licitação. Não, eles não foram vencedores de licitação e celebraram um contrato de concessão de serviço público. Não, por quê? Porque educação é livre iniciativa privada. Se eu, se você, se a Marinazinha, se o Joãozinho quiserem abrir uma escola, basta atender os requisitos previstos na lei, que são os requisitos muito próximos de abrir uma empresa para vender pão, para vender roupa, para vender hambúrguer. É a mesma dinâmica. Então, na mão do particular, saúde e educação, por ser um serviço público não exclusivo, na mão do particular é uma atividade econômica. Na mão do Estado é um serviço público, que não é exclusivo. Porque na mão do particular é livre para ele exerce como atividade econômica. O particular prestando o serviço público de saúde, que nem seria na mão dele serviço público, mas a atividade de saúde e de educação, ele está sendo empresário. Diferentemente do que nós vamos ver aqui em cima. Por quê? Exemplo de serviço público exclusivo: segurança pública, transporte, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica, de gás canalizado e por aí vai. Ué, professor, então você está dizendo que o transporte público é exclusivo? Mas as empresas de ônibus, de aviação, de transporte ferroviário, metroviário, aquaviário, todos eles não são concessionários de serviços públicos? Acho que você está equivocado. O serviço público exclusivo, ele pode ser subdividido em serviço público exclusivo delegável. Ficou aqui apertado o espaço. E indelegável. Tá certo? Serviço público exclusivo delegável e indelegável. A segurança pública é um serviço público exclusivo e indelegável. Assim como a defesa nacional e outros. Já o transporte, o fornecimento de energia elétrica, de gás canalizado, são exemplos de serviço público exclusivo, mas que podem ser delegados. Afinal de contas, serviço público exclusivo é aquele que é de titularidade única do Estado. Qualquer um de nós, para desempenhar uma atividade de transporte público, não digo transporte coletivo, transporte público de massa, nós precisamos vencer uma licitação, ter uma empresa constituída para isso, celebrar um contrato de concessão de serviço público e aí sim tornarmos um delegatário de serviço público. Uma concessionária, por exemplo, que foi o caso que nós adotamos aqui
como uma ilustração do tema. Então, empresas de viação, de aviação, de transporte público, metroviário, ferroviário, empresas de telecomunicações, empresas que fornecem energia elétrica, gás canalizado, elas são concessionárias de serviço público, porque é um serviço público que é do Estado, somente do Estado, mas ele pode delegar à iniciativa privada. Então, é um serviço público exclusivo, porque é só do Estado. O serviço público não exclusivo não é só do Estado. Ele é do Estado, que o presta como serviço público, e a iniciativa privada é uma atividade econômica, caso da saúde e da educação. Então agora está explicado, o transporte público, diferentemente da segurança, não é um serviço público exclusivo do Estado. Errado. O transporte público é um serviço público exclusivo, porém é delegável, enquanto a segurança é um serviço público indelegável. E assim, nós encerramos o nosso conteúdo. Eu agradeço a todos vocês e espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso a todos vocês, candidatos e candidatas ao concurso da PRF, o nosso simulado. Digo aqui que estou aberto a qualquer dúvidas, a qualquer sugestões, através de redes sociais. Professor Igor Dalto, você me encontra na rede social no Instagram, me encontra também nas redes sociais de Facebook. Seria um prazer manter o nosso contato. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.